Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos continuar nossos estudos com a Lei Orgânica do município de Itabuna. Pulamos bastante aqui e viemos agora para o artigo 91. Por quê? Porque a intenção é focar só em questões que foquem o servidor público, né? E a questão de educação. E algumas coisas, como eu vou gravar ainda, a questão do preto, né? Porque a gente sabe que essa questão cai em todos os concursos. Vamos lá? Vamos para o título 5 das disposições gerais da administração pública. Artigo 91. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios e diretrizes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, descentralização, democratização, interesse público, participação popular e, dentre outros, mais os seguintes princípios. Além disso aí, nós temos outros princípios que a gente vai ver agora aqui. Garantia da participação dos cidadãos e das suas organizações representativas na formulação, controle e avaliação de políticas, planos e decisões administrativas, através de conselhos colegiados, audiência pública, além dos mecanismos previstos na Constituição Federal e Estadual e nesta Lei Orgânica Municipal. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Interessante isso aí. A investidura, desculpa aqui, vamos lá. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Não é só título, tá, gente? Ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou seja, os cargos comissionados, como a gente costuma ouvir. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, o concurso público vale 2 anos e pode ser prorrogável uma vez de igual período, só uma vez, tá? Então, no máximo, o concurso público tem validade de 4 anos. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Os concursos públicos, dentro de programas de administração, serão organizados e aplicados por entidade educacional de nível superior, dissociada da administração pública municipal, obrigatoriamente sem participação de servidor e de agente político do município. Ou seja, só quem pode organizar as provas, o concurso público, certo? Tem que ser uma entidade de nível superior, tá? E que não esteja ligado à administração do município, senão vira baderna, né? É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Ou seja, você se associa se quiser, tá? O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional.
Ou seja, eu não posso sair nomeando quem eu queira se a pessoa não tiver, de forma preferencial, o técnico na área ou o profissional na área, nos casos e condições previstos em lei. A lei fixará a relação de valores entre o maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Ou seja, ninguém pode receber mais do que o prefeito na cidade, né? A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índice, far-se-á sempre na mesma data. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço, ressalvado o disposto no inciso 12 deste artigo e no parágrafo 1º do artigo 94. Os vencimentos dos servidores públicos municipais serão irredutíveis e a remuneração observará o disposto na Constituição Federal. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Olha só, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Só quem pode ter acumulação de cargos públicos são os professores e os médicos. Olha só, se houver compatibilidade de horários, tá bom? Há de 2 cargos de professor, ou seja, você pode ser professor do município e professor do estado, professor do município e professor da federação, né, na universidade. Então, você pode ter 2 cargos de professor, contanto que você consiga cumprir a carga horária de cada um deles. Há de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a mesma coisa. Você pode ser professor e, vamos dizer assim, e pode ser técnico em saúde. Então, você pode unir as 2 funções, mas você tem que ter compatibilidade de horários, tem que cumprir a jornada de trabalho de ambos. Há 2 cargos privativos de médico, tá bom? Ou seja, cargos da iniciativa privada de médico, né? E cargo da iniciativa pública de médico. Você pode ter. Agora, contanto que um não atrapalhe o outro. A proibição de acumular entende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública, sempre subordinada a uma secretaria municipal. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresas privadas. Ressalvados os casos determinados na legislação federal específica, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da propostas, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Licenciado.
A não observância nos incisos 3 e 4 desse artigo implicará a nulidade do ato e a punição de autoridade responsável nos termos da lei. As contratações relativas à prestação de serviço público municipal serão disciplinadas em lei. Parágrafo 3º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 92. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais informações e certidões de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de 5 dias úteis, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições públicas. Parágrafo único. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, dos DAS, o direito da petição aos poderes públicos municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A obtenção de certidões e cópias de atos referente ao inciso anterior. Artigo 93. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse artigo 93 aqui é muito interessante, tá? Porque ele dá apoio para que o município possa fazer a contratação temporária, né? São os REDAs, regime público de temporalidade, é aquilo que a gente está fazendo agora, né? Tem muito REDA, inclusive eu, né, no cargo público. Mas é por tempo determinado. Por isso que nós estamos aqui, estudando para ser efetivo, tá bom? E ficamos por aqui. Vamos voltar com o capítulo 2 do título 5, que fala dos servidores públicos municipais. E aí a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção para que a gente possa entender bem o que é que se espera do servidor público municipal, que é o cargo que nós estamos pleiteando. Então, veja, reveja, assinale, pontue, faça mapa, estudo dirigido, como você quiser. Mas o importante é que você estude. Beijo e até a próxima.